Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o UOL para Marcas. Estamos com o Irineu Machado, que é gerente de qualidade de conteúdo do UOL, e hoje ele vai falar um pouquinho com a gente e atribuir os seus conhecimentos para nós. Agradeço o convite, obrigado a todos. Vai ser uma honra para mim participar dessa conversa com vocês aqui. Ai, que lindo! Hoje a gente vai falar. A gente vem de gerações distintas, né? E para mim, eu recebi um jornalismo muito virtual. As pessoas estão cada vez adquirindo notícias rápidas, né? O clickbait chamado, né? É muito bom saber que nós temos pessoas, principalmente no UOL, que não está interessado tanto no clique, mas sim no jornalismo verdadeiro, que é trazer a notícia, mas trazer a notícia de uma forma correta. O que você diferencia nessa nova geração, não só nesse sentido, mas também o que você diferencia do antigo UOL para o novo UOL? Eu tive o privilégio raro de acompanhar a internet brasileira praticamente desde o começo. Eu entrei no UOL em 2000. O UOL tem 30 anos, está completando 30 anos agora, começou em 1996. E eu, desde o começo, estou no mesmo lugar. Então, eu estava na internet no UOL em 2000, estou lá até hoje. Então, isso me permitiu enxergar como algumas coisas continuam. A tecnologia muda muito, mas tem uma coisa que não muda: a necessidade humana de compreender o mundo. As pessoas se acostumaram a consumir informação rápida, consumir informação muito curta, consumir informação cada vez mais audiovisual, mas não muda a necessidade das pessoas entenderem o mundo delas. Não é o mundo, não estou falando só de notícias, né? É entender como funciona a sua tribo, como funcionam as pessoas que se engajam naquilo que você também se engaja, o que faz sentido para você em termos de informação, se você quer entretenimento, se você quer esporte, se você quer entender mais de política ou de sociedade. As pessoas buscam essas informações da maneira como elas acham mais conveniente. E os grandes veículos como o UOL, eles se adaptam a essas mudanças, eles precisam se adaptar a essas mudanças para sobreviver, para continuar jogando esse jogo de eu estou aqui para informar as pessoas. Se as pessoas querem ser informadas dessa maneira, a gente vai se adaptar. E isso é o que está acontecendo hoje. Assim, o UOL, no começo, se a gente pensar em 30 anos atrás, veio que era quase uma reprodução no computador de um jornal impresso. Essa condição foi mudando conforme a tecnologia foi avançando. A gente começou a fazer jornalismo em tempo real, a gente começou a fazer coberturas minuto a minuto, quando isso se justificava. Muitas dessas coberturas minuto a minuto existem até hoje. Você pega um jogo de futebol no domingo, entra na homepage do UOL, vai ter lá minuto a minuto os lances desse jogo, porque tem gente que quer consumir a informação desse jeito. Ela fala, nossa, quero saber o que está acontecendo, não estou assistindo na TV, sei lá. Ou às vezes está, isso aqui é uma segunda tela, que é também um comportamento que surgiu há alguns anos atrás, aí, com redes sociais, tal, as pessoas costumavam usar essa segunda tela meio que para ficar numa comunidade ali, conversando com seus pares sobre aquilo que está acontecendo agora. Assim, a gente se adapta e sobrevive e entrega mais para o nosso público conforme o desejo do público. Teve alguma coisa nesses 26 anos que te marcou muito, que você falou, isso daqui me mudou como jornalista? Eu era uma pessoa antes dessa matéria e hoje eu sou uma pessoa diferente. Teve algo que te marcou? Eu não diria que teve um ponto específico, assim, mas são muitos. É uma história inteira. Quando você, e principalmente para mim que vinha do jornal impresso, eu trabalhava na Folha antes. E essa migração, logo no começo ali da explosão da internet, me transformou como jornalista. O jornalismo digital trabalha com o tempo real. Você não tem um fechamento. A sua matéria, a sua reportagem tem uma vida orgânica. Ela continua viva. Você vai aprimorando a reportagem que está no ar. Faltou ouvir uma pessoa, ela vai ser incluída ali depois. Aconteceu ontem a explosão aqui na zona oeste de São Paulo. As primeiras informações, você não tem muita coisa, mas já está ali a notícia. Conforme a notícia vai amadurecendo e as explicações vão surgindo, as consequências vão surgindo, essa informação vai crescendo, ela tem vida própria.
E a partir disso, todos os dias isso acontece. Isso é uma transformação na vida de todos os jornalistas. Assim, você adquire uma responsabilidade pela informação que está acontecendo. Sim. Você passa a querer saber cada detalhe da informação para saber se aquela notícia que você fez está completa ou se ela pode ser melhorada. Isso, para mim, é a transformação fundamental do jornalismo digital. Portanto, eu não vejo só um episódio, assim, mas acho que é uma vida inteira. Se você fosse dar um conselho hoje para pessoas que estão trabalhando com a comunicação ou estão estudando na comunicação, qual é o conselho que você daria? Eu acho que é um conselho que eu sempre dou para pessoas que estão buscando entrar numa profissão ou começando a se formar. Isso também é uma coisa que, para mim, não muda. A pessoa que tem interesse em crescer profissionalmente precisa investir nela mesma, se informar, ler muito, estudar, se qualificar para o mercado. E tem 1001 maneiras de você fazer isso. E não é só fazendo a faculdade ou fazendo um curso superior, buscando o interesse, ampliar os seus horizontes culturais, procurar se informar sobre aquilo, até aquilo que você gosta, é um hobby. Seja um especialista no seu hobby, isso vai te ajudar um dia a aplicar alguma coisa que você aprendeu no hobby no seu trabalho. Hoje tem inteligência artificial, a inteligência artificial, se bem usada, ela também serve muito para a pessoa se guiar, para ela se tornar um melhor profissional. E qual é o limite ético para você, esse uso da inteligência artificial? No caso de jornalismo e de comunicação em geral, acho que é igual. A responsabilidade com a informação, ela também não muda. IA é mais uma ferramenta. É uma ferramenta que precisa ser bem utilizada. E ser bem utilizada pressupõe isso, você seguir padrões éticos, você seguir conduta jornalística normal, que a gente já... Assim, você não pode usar a inteligência artificial como o seu substituto. Ela tem que ser uma ferramenta, um acessório ao seu auxílio. Você é o profissional, o ser humano pilota a máquina. E o ser humano é o condutor da ética, nesse caso. Então, se o profissional vai usar a inteligência artificial, ele não pode deixar de seguir os mesmos princípios éticos que ele já segue sem a inteligência artificial. Então, acho que o valor humano é o norte de todo o futuro dessa discussão em torno de inteligência artificial. Assim, o ser humano é que vai pilotar a máquina. Essa, para mim, é o fundamento básico. Perfeito. Um outro ponto também é que muitas pessoas pensam que podem perder o emprego pelo fato da inteligência artificial estar aí. Você acha que no jornalismo isso é possível? O que a gente está vendo hoje, e acho que é o melhor caminho para afastar essa possibilidade, porque é uma possibilidade, veículos que não têm muita solidez no mercado, eles podem simplesmente desaparecer. Tanta disponibilidade de serviços feitos por inteligência artificial. Sim. Mas veículos sérios que fazem jornalismo, que produzem conteúdo e têm uma história, como o UOL, por exemplo, a inteligência artificial ela é agregada para nos ajudar, para ajudar a gente a fazer melhor. Então, a gente usa, por exemplo, a inteligência artificial para trabalhos automáticos. Com isso, eu ganho profissionais para fazerem reportagens exclusivas, profissionais para fazerem coisas mais criativas, profissionais para ajudarem em outras estratégias. Ou seja, esse profissional não está sendo substituído, ele está sendo melhor aproveitado. Ele vai acabar rendendo muito mais para a gente, fazendo conteúdos que são exclusivamente nossos, que são coisas que a gente vai poder oferecer como valor para os nossos assinantes e valor até para a fidelização do público. A gente está fazendo isso. A gente tem hoje, a gente ganhou fôlego com o uso de IA. Um outro exemplo muito prático, assim, que a IA nos permite ganhar tempo. A gente tem uma programação ao vivo, em vídeo, de muitas horas por dia, 8 horas por dia. Hoje, o programa terminou, você já roda ele numa IA, você já tem a transcrição minutos depois, não precisa assistir de novo. A transcrição está pronta. O jornalista vai ter aquele texto dele pronto com muito mais rapidez do que antes. E com isso ele consegue, o mesmo jornalista que está ali, já está produzindo as próximas entrevistas que vão estar naquele programa ao vivo. Ou seja, a gente ganha tempo, a gente ganha otimização de trabalho. É a IA sendo utilizada com inteligência, em vez de ela ser utilizada para substituir profissionais, né? Eu
acho que é o que você falou, né? Nós utilizando ela como uma ferramenta, como se fosse um carro, a gente conduzindo e ao invés dela nos conduzir. Acho que isso é o essencial para o jornalismo de hoje, né? Muito obrigada, de verdade, por estar aqui com a gente, por atribuir os seus conhecimentos. Eu agradeço muito tanto a FIAN quanto o UOL, de trazer pessoas com tanto conhecimento e com tanta bagagem para a gente, de verdade mesmo. Eu tenho muita gratidão por todo o seu conhecimento que você trouxe hoje para a gente, viu? Eu que agradeço, Raquel, muito obrigado pelo carinho e obrigado a todos da FIAM pela oportunidade.